Estudei a Torá em pureza até os 20 anos de idade e pus em prática o grande tikkun que Isaac Luria prescreve para todos aqueles que cometeram grandes faltas. Embora, louvado seja Deus, eu não tenha voluntariamente cometido pecados, apesar disso, eu o pratiquei para a eventualidade de estar minha alma maculada por um estágio anterior da transmigração. Quando alcancei os 20 anos, comecei a estudar o Zohar e alguns escritos luriânicos. Mas aquele que chega a purificar-se a si mesmo recebe a ajuda dos céus. E assim ele me enviou alguns de seus anjos sagrados e espíritos abençoados e revelou-me muitos dos mistérios da Torá. Naquele mesmo ano, tendo minha força sido estimulada pelas visões dos anjos e das almas abençoadas, empreendi um longo jejum na semana posterior à festa de Purim. Tendo, pois, me trancado num quarto isolado, em pureza e em santidade, e completado a prece matutina em meio a muitas lágrimas, o espírito me sobrepairou, meu cabelo arrepiou-se, meus joelhos tremeram e vi a Merkavá, e tive visões de Deus durante todo o dia e a noite, e me foi outorgada a verdadeira profecia como a qualquer outro profeta, quando a voz me falou e começou com as palavras: assim fala o Senhor. E com a máxima clareza, meu coração distinguiu a quem minha profecia era dirigido, Shabtai Tzvi. E até este dia eu jamais tivera uma visão tão grande, mas ela permaneceu oculta em meu coração até que o próprio Redentor se revelou em Gaza e proclamou-se o Messias. Somente então o anjo permitiu que eu proclamasse o que eu havia visto. Carta escrita por Natan de Gaza em 1667. Então a gente já percebe uma certa habilidade de escrita, né? Essa é uma das qualidades que a gente vai ver que o Scholem elenca e que a gente vai ver no slide mais à frente. A habilidade de escrita do Natan de Gaza é inquestionável. Ele é muito articulado na forma, né, de desenvolver o seu pensamento. Então aqui, como nós vimos, ele fala das práticas ascéticas que ele, né, fez durante um período, essa necessidade que ele tinha de purificação, de correção, né, de tikkun, seguindo aí as diretrizes do seu antecessor, que foi o Isaac Luria, e ele ainda confessando que, embora ele não tenha pecado, né, ele sentia, né, que por precaução ele deveria purificar-se, né, estar praticando ao máximo as suas seus ritos purificatórios, o seu jejum, né, para manter-se de fato cada vez mais elevado consciencialmente, né? E talvez a minha alma no passado tivesse tido alguma mácula que veio para essa existência, talvez ele pensasse assim, né? Então a gente vê que ele estava muito afinado com o Zohar, porque ele diz ser um estudioso do Zohar, ele diz conhecer as doutrinas de Isaac Luria, ele afirma ter contemplado a Merkavá. Vamos lembrar que a Merkavá, antes mesmo de ser o nome de um movimento judaico, né, os Yordei Merkavá, o misticismo da Merkavá, os visionários da Merkavá, a Merkavá é representada, melhor dizendo, na visão do profeta Ezequiel, lá no primeiro capítulo do seu livro. Então é natural que qualquer inspirado que esteja dentro do universo de sentidos da religião judaica vá usar esse tipo, né,
de imagem para poder descrever o seu êxtase. Né? Então, a Merkavá é a carruagem, né? O trono-carruagem de Deus. E lá, então, ele dizer que ele chegou a contemplar a carruagem significa dizer que ele acessou os altos graus, né, de consciência. Lembrar que a Merkavá, pelo menos segundo os místicos da Merkavá, ela estava disposta no 7º céu, né, na 7ª câmara. Então, até lá, era uma jornada longa, era uma jornada trabalhosa, né? E que nem todo mundo era digno de fazer essa jornada. E ele afirma ter, então, contemplado a carruagem, e mais, ainda que ele não relate aqui especificamente, existem outros escritos que ele, de fato, menciona ter visto o próprio Shabtai Tzvi, né, gravado no trono carruagem, no trono da glória. Então é ali que ele tem essa certeza espiritual de que Shabtai Tzvi era o Redentor. Então, a primeira pergunta, para a gente poder desenvolver ainda mais essa relação entre Natan de Gaza e o Shabtai Tzvi, é a gente perguntar primeiro como que o Shabtai Tzvi teve ciência da existência do Natan de Gaza. Né? Natan era um habitante de Gaza, nascido em Jerusalém. Samuel Gandur, já mencionei o nome desse personagem, é um sabatianista, né? Um sabatianista bem devoto, e ele informou ao Shabtai Tzvi, que naquele momento se encontrava no Egito, no Cairo, que havia aparecido um iluminado, um grande profeta, um grande curador, que ele tinha certos prodígios, né? Ele fazia certas proezas. Entre elas, Natan de Gaza tinha a fama de revelar a raiz secreta das almas e instruir sobre o tikkun particular que cada alma deveria fazer, de que cada alma necessitava. Ele tinha essa habilidade. Ele era quase que um médico das almas, exatamente como foi o Isaac Luria. Então, o Samuel Gandur, então, alerta, né, o Shabtai Tzvi, dizendo que apareceu esse rapaz iluminado, que, diga-se de passagem, tinha a metade da idade do Shabtai Tzvi, né, ele mal contava com 20 anos aqui, o Shabtai já devia ter 40 e pouquinhos, né? Então, o Shabtai foi ao encontro do Natan de Gaza, só que o curioso é que o Shabtai, sabendo da habilidade do Natan de Gaza, ele não vai até ele já na pose de Messias, do tipo, você profetizou a meu respeito, então tá, eis aqui o seu Messias, ou coisas nesse sentido. Mas ele, segundo afirma o próprio Samuel Gandur, na sua carta, que é o documento que nós temos para comprovar esse encontro, o Shabtai Tzvi, ele vai a fim de, abre aspas, né, a fim de encontrar paz para a sua alma. Né? Então ele foi, né, até o encontro de Natan de Gaza como um paciente está indo ao encontro de um médico. Ele foi lá para ser curado. Né? O Shabtai Tzvi viu nele, então, uma grande possibilidade dele se purificar mais ainda, né? de se resolver espiritualmente. Viu a possibilidade de Natan de Gaza ser um ser elevadíssimo a ponto de corrigi-lo ainda mais na sua trajetória espiritual. E aí é um personagem também, Shlomo ben Avraham Laniado, de Alepo. Esse sabatianista, ele foi um adepto ferrenho, talvez até mais do que o Samuel Gandur. Ele manteve-se fiel ao Shabtai Tzvi mesmo após a sua apostasia, mesmo após ele abdicar, né, da fé judaica e se converter ao islamismo. Bem, nós sabemos que ele não abdicou, segundo fontes, né? Ele só praticou o judaísmo secretamente, né, dentro do contexto do islamismo. Mas por que eu estou falando desse personagem? Porque esse Laniado,
Ele também era um escritor, né? Também existem documentos, cartas, que ele também menciona um pouco das características de Shabbatai Tzvi, fala também da doença dele, né? Daquele temperamento bipolar, aquilo que a gente já viu aqui. Mas ele comenta, o Laniado comenta que nessa época em que o Shabbatai Tzvi estava lá no Cairo e teve ciência do Natan de Gaza, ele estava vivendo um dos seus períodos mais normais. Mais normais, entenda-se, ele estava mais equilibrado. Né? Ele não estava muito doido, ele estava mais equilibrado, mais estabilizado. Né? E por conta disso, ele se encontrava mais preocupado com as suas transgressões. Como que dissesse, ele está equilibrado, então ele está sereno internamente, ele consegue olhar para os seus pecados, para os seus desvios, e ele está preocupado em corrigi-los. Né? Ele não estava vivendo um momento tão caótico. Né? Então, por isso, talvez, segundo esse relato do Laniado, ele buscava cura. Né? Ele buscava cura, ele não foi lá na posição superior de Messias, ele buscava cura. E ao encontrar o Natan de Gaza, naturalmente ele deve ter sido bem humilde, né, ao encontrá-lo e ao, né, depositar a sua confiança no poder espiritual do Natan de Gaza, mas inicialmente ele foi por esse motivo, pela cura, mas quando ele chega lá, o Natan de Gaza o convence da sua missão messiânica, porque o Natan de Gaza então relata para o Shabbatai Tzvi o que ele havia contemplado no seu êxtase. Naquele momento, o Shabbatai Tzvi então ele é convencido pelo Natan de Gaza, ou seja, como se fosse o último empurrão que era necessário para o Shabbatai Tzvi se entender como Messias. Porque eu sou o Messias, agora eu já entendi a minha missão, agora vamos seguir com o movimento. Então, como eu tenho comentado aqui, né, no primeiro momento em que eu falei do Natan de Gaza, eu já tinha trazido isso aqui. A importância do Natan de Gaza nesse movimento é imensa. Ele é o grande teólogo do movimento. No choque desse encontro, né, na luz desse encontro entre o Shabbatai e Natan de Gaza, o próprio Natan de Gaza começou a se entender como o Natan bíblico. E quem é o Natan bíblico que aparece no livro dos Reis? É o profeta do rei Davi. Né? Então, naquele momento em que a coisa ficou amarrada, né, ele se viu na condição de anunciador e de teólogo do movimento, né, e de braço forte do movimento, diante ali do seu próprio Redentor, o seu próprio Messias, que era o Shabbatai Tzvi, ele se viu como Natan e viu o Shabbatai Tzvi como Davi. Né? Melhor, o filho de Davi, né? Porque filho de Davi é uma expressão usada para se referir ao Messias, porque o Messias ele vem da dinastia davídica, segundo a tradição. Então, o Natan, né, que é Natan bíblico, né, que é um homônimo, né, dele, né, Natan de Gaza, ele então fez esse paralelo, ele se viu como Natan da Bíblia, como um anunciador de fato do filho de Davi que viria, que havia chegado, né, para redimir o povo. Então ele entendeu isso como a missão que o profeta bíblico Natan cumpria para o rei Davi, dentro da Bíblia hebraica. Agora, vamos entender um pouco mais, né? Eu vou andar aqui o slide só para agora a gente olhar um pouco esses personagens aqui. Olha como eles são bonitinhos, né? Então, Shabbatai Tzvi é o da esquerda, né? Natan de Gaza, o da direita, claro, tá com a legenda, né? E como eu expliquei, Natan de Gaza, essa imagem do Natan de Gaza, ela foi feita por um piloto de navio que havia visto Natan de Gaza, se eu não me engano, no ano de 1665. Então, ele já devia ter uma fama, naturalmente, todo mundo já devia estar vendo, né, abismado, o menino, né, não tinha nem 20 anos direito,
e esse piloto, então, de navio, ele fez o desenho. Foi um desenho que, inclusive, segundo a pesquisa do Gershon Scholem, rodou certos panfletos com essa imagem do Natan de Gaza nos arredores do movimento sabatianista, na época.